Estava ouvindo na Europa o PP trazendo a mensagem, a primeira, e foi exatamente sobre esse texto de Segunda de Reis, né? E no capítulo 5, versos de 1 a 16. E eu fiquei assim tão feliz e tão tocado pela mensagem. Eu comecei a fazer algumas anotações e quero seguir falando sobre esse tema dessa menina machucada que muda a história. Vamos orar para que Deus fale com a gente. Sabe que, meu amigo, você que está aqui, você não pode reclamar muito do pregador se você não orou por ele o suficiente, tá? Então, a mensagem hoje não foi muito boa. Então, precisa orar. Ora bastante por mim agora, fala assim, que ele diminua, que o Senhor cresça, que a gente saia daqui falando não da igreja, não do pastor, de uma banda, mas do nome que está acima de todos os nomes. E é muito importante que você abra o seu coração. O PP falou nesse texto sobre processos, né? Deus vai fazendo processos na nossa vida. Às vezes a gente quer uma coisa imediata, mas na vida de Naamã foi um processo. E a minha oração é que ele comece um processo no seu coração, no meu coração, nesta noite. Oremos. Pai, pedimos que o Senhor fale com a gente. Abrimos o nosso coração, nos desarmamos dos nossos achismos, dos nossos preconceitos. E pedimos que a sua palavra venha como um bálsamo, atingir o nosso coração. Abrimos o nosso coração para receber, Pai. Fala conosco, te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Segunda de Reis 5, a partir do versículo 1. Segunda de Reis 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, preste bem atenção nisso, foi por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Quem deu vitória foi o Deus de Israel contra Israel. Naamã era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele, de lepra. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado consigo uma prisioneira, uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei da Síria ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando consigo 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo, e exclamou, e de protesto: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande este homem que venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta sairia, iria falar comigo e oraria ao Senhor, seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da doença e me curaria. Além disso, por acaso os rios de Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: meu senhor, se o profeta mandasse você fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir e se lavar como ele disse e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança.
Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Deus, o Deus vivo a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser ao Deus de Israel. Mas eu gostaria que o Senhor me perdoasse. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei da Síria ao templo de Rimon, ao Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter que adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. A menina machucada que muda a história. Primeira coisa que eu quero destacar desse texto, dessa história incrível, é que essa menina venceu a amargura do seu coração. Essa menina não pagou mal com mal em meio a tudo que estava acontecendo em sua vida. Naamã era o capitão do exército da Síria. Naamã, Deus deu a vitória através da vida de Naamã e derrotou Israel. Naamã era o comandante, era o general. E Naamã leva uma menina escrava, uma adolescente de mais ou menos 15, 14 anos, como as nossas adolescentes aqui da igreja, como a turminha do Relevante. Leva essa menina. Gente, para um pouco para pensar. Essa menina era escrava, prisioneira de guerra. Ela tinha a sua nação destruída. Ela era uma Maria. Fica de pé aí, Maria. Olha lá para o pessoal. Essa é a minha filha Maria Luísa. Era a menina machucada, era assim. E ela tinha o semblante de Maria, sorrindo, fofa, delicada, gentil, cheia de vida. Mas a sua nação tinha sido destruída, a sua família tinha sido destruída. Ela está trabalhando como escrava. No meio dessa tragédia toda, ela não sabe onde seus pais foram parar. Ela não sabe onde seus amigos foram parar. Ela não sabe se os pais estão vivos ou mortos. Mas essa menina responde em meio ao caos de uma maneira incrível. Ela vence a amargura do seu coração e ela disse: ah, se o meu Senhor soubesse do profeta que está em Samaria. Eu não sei como ela estava fazendo, talvez passando a farda de Naamã lá. Não sei se eles usavam um ferro na época, uma pedra, como é que era. Mas ela viu ali algumas feridas, algumas manchas, e ela já começou a desconfiar. E ela não teve o seu coração bem feito, Naamã, você acabou com a minha nação. Bem feito, Naamã, você acabou com os meus pais, eu não sei onde eles estão. Não! Ela tem uma palavra de vida para o Naamã. Ah, se o meu Senhor soubesse do profeta que está em Samaria, no meio da tragédia, dos pais mortos, pessoas passando fome na sua terra, em meio ao caos, essa menina, ela reafirma a sua fé em relação a Deus. Em relação a Deus. A sua resposta é uma resposta que a gente precisa aprender. Olhando para o general que destruiu a sua nação, ela não tem ódio. Ela não culpa Deus. Por que, Senhor, isso aconteceu comigo? O Pedro, meu filho, que está aqui. Onde está o Pedro? Está ali com a esposa dele. Vocês estão vendo que a família, a igreja toda é quase a minha família, né? Daqui a um casou com o outro, daqui a pouco vai. O Pedro, quando era garotinho, ele gostava dos Mamonas Assassinas. Misericórdia, pastor, eita. Era o Robocop gay, era não sei o que, era isso, Mamonas, né? O hambúrguer, comia um bicho estranho, ele gostava, ele e o primo dele pulavam. E gostavam do Mamonas, né? E os evangélicos, a turma tal. Ele era um garotinho de 6, 5 anos, né? O que foi, Avidis? Fala. O que você está resmungando aí? Cara, mas para quem toca, para quem curte música, o Mamonas tinha uma coisa incrível. Eles tocavam de verdade. Não era programinha de Silvio Santos dublando.
Os caras metiam a mão na guitarra, o japonesinho lá. E quando o Mamonas Assassina morreu, o que eu ouvi na igreja evangélica? Deus pesou a mão. Deus pesou a mão. Estavam ensinando coisas erradas para as crianças e tal. A escrava, a menina machucada, ela vence a amargura. Ela não pede para Deus pesar a mão no Naamã. Deus vai pesar a mão. Teve um menino que estava pensando em mudar de igreja, aí ele falou com um amigo dele, falou assim, estou pensando em mudar de igreja. Ele falou assim, eu também estava pensando, mas eu não vou mudar de igreja. Por quê? Porque o meu pastor ora para matar. Quem muda de igreja, o meu pastor ora para Deus pesar a mão e matar. Então, isso parece piada, mas é verdade. Tem pastor que ora assim e lança maldição sobre as pessoas. É verdade, cara. Por isso que aqui na igreja a gente não ora para matar. E algumas pessoas que querem sair, a gente acha que é uma bênção, é livramento de Deus. Pode ir, não tem problema. Nós não queremos aumentar a cerca, queremos melhorar o pasto. As pessoas, poxa, é muito bom lá o culto, é um pedacinho do céu. Essa menina não diz essas palavras contra Naamã. Ela continua com a sua fé em Deus. Ela reconhece o profeta que está em Samaria. Ela transforma a sua dor em crença em Deus. Se o meu Senhor soubesse. Ela venceu a amargura do seu coração e pagou o mal com o bem. Como é lindo isso. Pagou o mal com o bem. Minha senhora, minha patroa, se o meu Senhor soubesse do profeta que está em Samaria. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Você deve pagar o mal com o bem. Agora, uma pergunta: o Naamã tinha uma mulher, e o Naamã destruiu a nação de Israel. E quem era o Deus de Israel? Era o Deus da menina. Por que será que a mulher de Naamã acreditou na história de uma garotinha adolescente? Porque a mulher de Naamã podia falar assim: o seu Deus não livrou sua nação, você se tornou escrava, o meu marido foi o grande herói de guerra contra a sua nação. Por que eu vou acreditar em você, menina? Alguma coisa essa menina tinha para a esposa acreditar de maneira tão diplomática, né? Acionou as embaixadas e todo mundo para um rei e falar com o outro. Eu creio que a mulher de Naamã viu algo especial nessa menina, que não era só gogó, que não era só mimimi, palavra. Era esse testemunho, essa devoção, essa fé em meio ao caos. Deixa eu te falar uma coisa, essa menina floresceu aonde Deus a colocou. Por isso, meu amigo, floresça onde Deus te colocou. Tem pessoas que estão no emprego já pensando no outro. Tem pessoas que estão vivendo uma coisa na família já pensando em outra. Tem pessoas que não param um segundo. Nunca conseguem florescer aonde Deus o colocou. Lembra da pregação do nosso presbítero Pedro? É um processo. É um processo. E você que trabalha, você precisa esperar. Porque você vai florescer, mas você precisa esperar. Tem as estações do ano. Eu tenho uma jabuticabeira que demorou 9 anos para dar uma jabuticaba para o tiozão aqui. 9 anos. Falaram assim, não dá. Tem que esperar, tem que... O Cláudio trazia pote de jabuticaba aqui. Eu ficava falando, Senhor, não é na jabuticaba do Cláudio, é na minha. Tua mão na minha. Não ia. Agora está bonita a jabuticaba e está dando fruto. Ela está florescendo. Parece que ela conseguiu agora pegar água lá do fundão e está dando jabuticaba. Que delícia. Uma fruta brasileira. Floresça onde Deus te colocou. Para de falar, esse salário, essa coisa. Quem faz mais do que ganha, em pouco tempo vai ganhar mais do que faz. Não pensa em vencer no grito. Floresça onde Deus te colocou. Deus te deu um desejo nessa igrejinha de orar antes dos cultos, vai lá, você vai florescer lá. Deus te deu um desejo de pregar o evangelho, faz isto. Floresça onde Deus te colocou. Essa menina levou Deus consigo, em meio ao caos, em meio à tragédia. Ela trouxe para a casa de Naamã
o seu Deus, e floresceu lá no cativeiro como escrava. Escute isso, meu querido que está aqui. Deus tem solução para você, viu? Tem. Deus tem solução para o seu casamento, Deus tem solução para a sua vida, Deus tem solução para o seu trabalho, para a sua vida financeira, Deus tem solução para a sua alma. Você precisa florescer com o Senhor, aonde Ele te colocou. A segunda coisa, é bem curtinha essa segunda coisa. Deus dá vitória e entrega os israelitas para os sírios. E se você, Márcio e companhia limitada, que gostam de estudar e de ser mais atento ao texto, você vai ver aí no capítulo 5, versículo 1, que o Senhor, que foi Deus de Israel, que deu vitória para os sírios, contra Israel, o seu povo querido. Que coisa, hein, pastor? Foi Deus que deu vitória para o Naamã, contra o povo do Senhor. Aqui, só um detalhe, abrindo parênteses. Tem coisas que não é o tranca-rua, não é o chucaveira, não é a vida, não é o diabo. Tem coisas na nossa vida, sabe o que é? A cinta de Deus, chicote de Deus, rei de Deus, está dando umas lambadas na nossa perna, para a gente aprender algumas coisas. E foi o que aconteceu com Israel. Israel começou a se desviar, começou a se afastar de Deus, e Deus entregou Israel nas mãos dos sírios e de Naamã. Deu uma bela de uma chicotada. Não adianta, sai Satanás! Não adianta, é Deus. Tem coisas que estão acontecendo na vida do crente, que ele está orando, expulsando os demônios, tipo jogando videogame, matando os capetinhas para tudo quanto é lado. Mas é reino de Deus, é Deus dando umas lambadas. Eu lembro do meu velho pai. Eu tenho um amigo que hoje trabalha comigo em uma das operações aí de shopping center, chama Eduardo Gomes. Edu era meu vizinho, era da Assembleia de Deus e não tinha televisão na casa dele. Então ele é pequenininho, com a gente, 10, 12 anos, ele vinha assistir a novela na minha casa. E a gente estava num processo de conversão de uma outra igreja. E meu pai trabalhava lá em Jandira, chegava cansado, fazendo a barba para ir para a igreja. Aí o Eduardinho querendo ver televisão, e eu e meus irmãos, a gente gostava de luta. Telecat, gigantes do ringue, a gente começou a lutar. Fantomas, Ted Boy Marino, e o pau quebrando. O Eduardo querendo assistir a televisão, a novela. Aí ele sobe lá e fala assim: o Brasílio, o James, o Carlos e o Benhur estão brigando. Eu já vou lá. Era um sobrado, né? E ele querendo ver a novela e a gente brigando. Seu Brasílio, o James, segunda vez. Eu já vou lá. Terceira vez. A gente brigando. Seu Brasílio, o James, o Carlos. Pera aí! Meu pai desceu, ele passou pela sala, assim, indo para a garagem, que nem um foguete. Pegou essas mangueirinhas de tirar a gasolina e veio. Mas foi assim, foi só uma lambadinha nas pernas de cada filho, assim, pá, pá. Aí o Eduardinho, danado da Assembleia de Deus, começou a rir, porque ele viu que a gente começou a pular. Meu pai falou: você também vai para sua casa, e pá, deu uma lambada na perna dele. Tem coisa que é lambada de Deus, viu? Tem coisa que Deus disciplina, como a Gabi pregou ontem, e castiga o filho que ama. Terceira coisa que eu quero destacar é Deus usa anônimos. Uma menina num contexto antigo, mulher não era nem contada, quanto mais uma adolescente, quanto mais uma garotinha. Não sabemos o seu nome, sabemos que ela tinha por volta de 14, 15 anos, mas ela vai ser usada para mudar a história. Irmãos, Deus usa anônimos. Nós estamos vivendo um tempo que é o patriarca, o apóstolo, o pastor, o homem de Deus, um grande servo do Senhor. Quando você vê essa frase, já desconfie, porque não existe servo grande. Não existe servo grande. Essa menina é uma anônima. Ela é uma anônima. Não sabemos o seu nome. Lembra da história do Lázaro? Lázaro morre, mas antes está enfermo. E tem um anônimo que vai procurar Jesus e diz: aquele que o Senhor ama está doente. Não sabemos o seu nome. Mas se esse anônimo não tivesse ido procurar Jesus, Lázaro talvez estivesse enterrado até hoje. Um anônimo foi importante. Tem um outro anônimo chamado endemoniado gadareno. Nós não sabemos o seu nome. A Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios.
4, 5, 6 mil demônios. E ele vai procurar Jesus. Olha que lição importante nessa história. Um endemoniado vai procurar Jesus. Eita, demônio burro, né? Não, não é demônio burro. É porque tem uma coisa que nem o diabo e nem Deus tira de você. A sua escolha. E o endemoniado fala assim, eu vou me encontrar com Jesus. E quando ele foi se encontrar com Jesus, ele foi completamente liberto. Jesus expulsa aqueles demônios, traz o ser humano de volta. E ele fala assim, posso ir com o senhor no barco? Posso ser um dos seus discípulos aí contigo? Ele falou, não, você vai ser meu primeiro missionário. Você vai levar a palavra. Não sabemos o nome do gadareno. O chamamos como gadareno, mas era um anônimo. Era um anônimo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala assim, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glória a Deus. O evangelho é assim, irmãos. É uma menina escrava que fala com a sua patroa, que fala com o seu marido, que fala com o rei, que fala com o rei de Israel, e que Eliseu fica sabendo e que vai restaurar o Naamã. O evangelho é assim. É um avidiz que chegou aqui todo esquisitão, né? Um avidiz. Veio sozinho no culto. Aí um dia a esposa dele, a Cris, veio com ele. Já foi espalhando o evangelho. Aí um dia, falaram para a filha, tem lá um pastor meio diferente, canta com as crianças. O seu pai imita lá o gato. É engraçado. Aí alcançou a Lalá, alcançou o Danilo, foram batizados e o evangelho vai se alastrando. É um Eduardo que traz a sua mãezinha, né? É a Ângela lá no condomínio que vai conversar com a Silvinha, e de repente numa festinha chega o Saraiva, um sujeito esquisitão. Teve uma festa na minha casa para as crianças, o Saraiva chegou lá, já não tinha boa fama. Esse homem deitou na cama, numa das coisas lá, esticou, espreguiçadeira. Falei, esse cara é meio esquisito, está passando mal, alguma coisa. Aí chegou o Binho, eles eram amigos. E Deus começou um processo na vida desse casal, restaurando. O evangelho é assim. O Deus usa anônimos. O pastor James fazer oração. Eu descobri, o Márcio não gosta que eu fique falando, mas o Márcio foi me visitar como pastor, foi visitar o seu pastor lá em casa, né? Falou, James, passa aí para eu te dar um oi. E a gente estava tomando um café. Eu tive um sentimento assim, eu preciso de uma oração. Eu pedi para o Márcio, você faz uma oração. Mas pastor, você que tem que orar por mim. Mas o importante não é quem faz a oração. O importante é a quem nós oramos. E foi uma oração abençoada. Oração abençoada. Eu frequentava a igreja evangélica de Pinheiros aqui, na Inácio Pereira da Rocha. Era uma casa que nessa daqui. Ficava lotado assim, que as pessoas ficavam assim na garagem e tal. E a gente colocava cadeiras lá para as pessoas. Em breve nós vamos ter que fazer isso aqui também. E tinha uma padaria, chamada Padaria Cisney. Ali é onde é a antiga FINAC. Aí saiu 2 bêbados. E um começou a ouvir a palavra, ele parou assim, Rafa. Ficou ouvindo a palavra. E eu fiquei olhando para eles, né? E eles assim no corredor, quase na saída. O outro bêbado falava, vambora, vambora. Ele, não. Ficava ouvindo a palavra. Aí de tanto chamar, o bêbado que queria ir embora foi no ouvido dele e falou, vamos embora que isso pega. Isto pega. O evangelho pega. Sabe que o evangelho é uma dinamite, é uma explosão. Não está na direita, não está na esquerda, não está no partido A, no partido B, no partido C. Sabe por quê? Porque lá eles apontam um problema, mas lá eles não têm perdão. Lá eles não têm o Jesus que perdoa, que renova, que faz novas todas as coisas, que pega o ser humano que está lá no fundo do poço e faz uma nova criatura. É em Cristo. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se você como eu é um anônimo, louve ao Senhor, porque Deus quer usar a sua vida como usou dessa menina machucada. 4, os valores desse mundo não são nada diante de Deus. 2 reis brigando. O rei lá da Síria manda a carta, fala, cura o Naamã. Aí eles começam a brigar. Está querendo arrumar confusão, né? Como é que eu vou curar alguém da lepra?
Eu não consigo fazer isso. E para onde eles vão? Vão para um casebre. Uma casinha lá no Rio Pequeno, na periferia, onde eu morava. Talvez uma casinha na entrada da favela do Sapé. Você vai falar lá com o Eliseu. O poder desse mundo, os valores desse mundo, eles são limitados quando a gente compara esses valores diante de Deus. Eu acho que o Naamã, ele vai chegar nessa casinha simples, com ouro, com prata, e o menino avisa que Naamã está na porta. O Eliseu não sai para recebê-lo. Eu penso que o Naamã, com toda a sua pompa, ele disse: eu pego essa menina. Quando eu voltar para a Síria, ela vai se ver comigo. Aí o Eliseu, de uma maneira, não que ele tenha feito isso, mas parece um deboche, ele fala: manda o Naamã tomar banho. Tomar banho, meu senhor? 7 vezes ainda. Manda ele tomar banho 7 vezes. Não sai. Diferente dos profetas de hoje, né? Olha, meu querido, Deus está mostrando que tem um documento, ouro na sua mão. É só coisa boa. E Naamã, quando escuta aquela história, que tem que tomar banho 7 vezes num rio sujo, não era tão limpo quanto os rios do seu país, eu acho que ele falou a segunda vez: eu pego essa menina quando eu chegar lá. Tomar banho 7 vezes. Os valores desse mundo não são nada diante de Deus. Eu quero ficar rico, eu quero ficar poderoso, eu quero ficar... O homem é assim, orgulhoso, não tem nada, de repente compra um carro de 300 mil, aí ele fala: saiu um híbrido de 600, porque o outro tem um iate, o outro tem um avião. Eu vi o Pablo Marçal, que ele faz parar o helicóptero, que ele vence uma Olimpíadas, e as pessoas começam a... poder, status. Mas tudo isso que o senhor Pablo Marçal tem, que qualquer pessoa tenha nesse mundo, o Eike Batista, o Elon Musk, o Jeff Bezos, todas essas pessoas, o seu poder não é nada diante de Deus. Diante de Deus. Meu pai me ensinou uma canção que falava: Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu carrego no meu peito. Ele é o meu maior tesouro. Ele sim é tudo para mim. Não é o ouro, não é a prata. E essa menina machucada, ela desperta o Naamã. O Naamã acho que pensa assim: bem, a menina que eu falei que ia pegar, ela disse para eu procurar o rei. Não, é para procurar o profeta. O Naamã estava se confundindo. Naamã estava passando por uma ilusão, pensando que era o rei que tinha a resposta. E não era, o profeta. Acho que ele pensa: é mesmo, é o profeta, não é o rei. Às vezes nós vemos um dono de empresa, alguém que está indo muito bem. Às vezes nós vemos lá o gerente do banco, que eu sou amigo dele, eu sou isso, eu sou aquilo. Será, meus queridos, que o Espírito Santo não está nos dizendo hoje: não é o rei que tem respostas para você, e sim o profeta, é Cristo. Penúltimo. Aí quando ele está indo embora, muito bravo, indo para pegar a menina, que absurdo que esse Eliseu falou. Um servo fala assim: Senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Faria. Ele pediu uma coisa muito fácil, por que você não faz? Abre aspas. Ande com pessoas que amem você verdadeiramente. Ande com pessoas que tenham palavra de vida, palavra de Deus para você. Tem pessoas, meus irmãos, são tóxicas. Tem pessoas que não têm nada para a gente. Tem pessoas que, quando você se encontra com elas, elas chupam todo o caldo da laranja, quando você vira um bagaço, ela joga fora. Tem mulheres que falam para as amigas assim: homem é tudo assim. Pessoas tóxicas. Tem homens que dizem assim: tem que pegar mesmo todas aí, Essas pessoas não têm nada para você. O Naamã estava quase desistindo, quase indo embora, batendo o pé duro, bravo.
Meu Senhor, meu Senhor, eu te pedi uma coisa fácil. Nós precisamos ter amigos que insistam com a gente. Tipo um binho assim na minha vida, né? E aí, irmão, como é que você tá, carinha? E aí? Liga para mim, insiste. Vou passar aí, vamos almoçar. Eu falo, nossa, Senhor, tem dia que nem eu mesmo me aguento. A vida está muito pesada. Aí, de repente, você vai almoçar com o irmão que te traz palavras de vida. Palavras dizendo, insista um pouco mais. Nós estamos juntos. Vamos um pouco mais em frente. Pessoas que verdadeiramente amam a sua vida. Naamã agora vai até o rio e ele tem que tirar a sua farda. Ele tem que tirar suas estrelas. Ele tem que expor as suas feridas. Por fora bonitão, general, mas por dentro, vamos ver o Naamã. Mas o Naamã faz uma coisa aqui muito importante. O Naamã desce o rio e ele mergulha a primeira vez. E ele sobe, olha a sua pele, nada. E ele diz, eu pego essa menina. Eu vou pegar essa garotinha. Mas Naamã prestou bem atenção, falou, o profeta disse 7 vezes. Esse 7 aqui significa obediência. Outro dia nós tivemos um encontro de homens aqui, a gente falou sobre a importância da oração. E é muito importante orar. Tudo começa e tudo termina com oração. A vida sem oração é só ativismo. Mas oração sem obediência não é nada. Sabe qual que é o nosso abecedário? É A, B, C, D. A de Deus é obedecer. Se você sair de hoje daqui e se arrepiou, e chorou, e pulou, e deu cambalhota, mas não obedecer princípios para a sua vida, não vai adiantar nada. Talvez você saia hoje daqui até bravo, pisando duro. Por que esse pastor disse isso? Mas se você pegar uma palavra e você começar a viver e obedecer, isso vai trazer vida para a sua alma, para o seu coração. Naamã mergulha a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Eu pego essa menininha. Na 7ª ele mergulhou e a Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele da Rafinha, da minha neta de 1 ano. Como a pele de um bebê. Não tem retinol que deixe uma pele bonita igual dessa menina. Não tem o creme da Natura, da L'Oreal, não tem. Pele perfeita. Naamã, quando olha, ele fala, eu sempre acreditei nessa menina. Eu sempre acreditei nessa garotinha. Ela é incrível, ela é incrível. Deus leva Naamã até o Jordão. Meus queridos, nessa história a menina representa o Evangelho. O Jordão representa Cristo. O Jordão representa Cristo. E ninguém vai conseguir se encontrar com Deus se não passar pelo Jordão, se não passar por Cristo. Ninguém vai conseguir se ver livre de sua lepra, de seu pecado, do seu fardo, do peso da alma, se não passar pelo Jordão, se não deixar o orgulho de fora e obedecer a Cristo. Jesus Cristo é aquele que tira a nossa lepra. Eu vou ficando por aqui e quero valorizar essa declaração de fé do Naamã. Naamã volta até a casa do Eliseu e ele faz uma declaração de fé. Ele fala, Eliseu, eu vou levar um pouco de terra daqui, eu nunca mais vou me prostrar diante de nenhum Deus. Até o rei da Síria, às vezes ele me convida, e quando eu entro com ele lá, eu sou segurança dele, a gente tem que abaixar um pouco. Por favor, não leve em consideração isso. Mas eu não vou mais me prostrar diante de nenhum Deus, Naamã. Eu vou honrar o Deus de Israel. O Senhor da história. O Senhor da história. Que história linda. Como Deus é um escritor maravilhoso, que Ele dá rasteiras nas histórias, que Ele nos surpreende a cada dia. 2 reis brigando,
para mostrar quem é mais poderoso, um general orgulhoso, famoso, que se acha o máximo. Quem vai mudar a história? Uma menininha amargurada, uma menininha machucada, que venceu a amargura, que venceu a tristeza do seu coração. Meu querido, que o Senhor o torne limpo hoje. Que o Senhor o visite com a sua graça e o seu amor. Vamos ficar de pé? Pepe, tem uma canção que fala assim: recebi um novo coração do Pai. Toca aqui com a gente, aqui, ó. É. Meu amigo, meu irmão, às vezes nós estamos rodeadas pela esposa, pelos filhos, pelos parentes. Obrigado. E nos sentimos tão solitários. Quanta gente solitária nesse mundo que estamos vivendo. Quanta gente que quer mostrar no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que tem milhões de amigos. Mas na verdade são pessoas solitárias. Quantas pessoas na rede social entrando, saindo toda hora do Instagram para saber quem curtiu o que ela escreveu, o que ela colocou, precisando de uma curtida. Quanta gente à espera de um milagre, precisando dar o primeiro passo. Quanta gente solitária precisando dar o primeiro passo. Meu irmão, você que me assiste aí pela live, hoje pode ser o primeiro dia de toda a sua eternidade. Eu hoje, aqui, estou sendo a menina machucada que mudou a história. E se você reconhece o profeta que está em Samaria, que é Cristo, se você acha que Cristo pode agir, pode tocar, pode perdoar, pode restaurar a sua vida, eu estou sendo a menina machucada e quero fazer um convite para você ser um Naamã e vir aqui à frente no Rio Jordão para mergulhar e ser limpo completamente. Vem para cá, Naamã. Deus tem um milagre para você. Vem para cá, Naamã. Deus tem algo novo para você.